Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Ushuaia. Se você chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo e cheguei aqui em Ushuaia, finalmente. E você que assistiu o vídeo anterior viu que a minha chave geral foi desligada. Fiz muita estripulia na neve, entrava e saía de lugar quente para lugar frio e aí fiquei ruim, cara. Mas depois de um descanso melhorei, agora vou arrumar a bagunça aqui, tomar um café da manhã. Perdi um baita de um churrasco, porque eu fiquei deitado aqui, ó, que fizeram, mas trouxeram uma carne pra mim. Vou tomar um café da manhã, arrumar as coisas e iniciar a minha volta. Hoje eu pretendo chegar lá em Rio Grande. Acompanhe aí as próximas cenas. Eu não comi churrasco hoje, ontem, mas hoje no café da manhã tô bem alimentado. Ok. Está en crecimiento. Sí. Tranquilo? Está todo bien. Fabián, muchas gracias por compartir la ruta, tudo. Buenas rutas para usted también. De una. Y hasta cuando usted estar en Brasil, El próximo año. contácteme. De una. Claro, compartimos alguna rutica. Sí. Seguro. Qué bastante, chévere, ¿no? Dale. Bora lá então, pessoal. Tchau! Ah, que dia lindo, pessoal! Agora está fazendo 4 graus. 4 gralitos aqui em Ushuaia. Aproveitar esse início de dia, que já são 10 da manhã, né? Agradecer a Deus aí pela oportunidade que eu tive de conhecer esse lugar, que é o sonho de muitas pessoas, inclusive o meu. E também pedir a proteção dele para que o dia de hoje seja perfeito. Ontem nevou o dia inteiro e hoje esse dia lindo. Passar aqui no posto de gasolina, completar o tanque. Lembrando, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. E se você não pode, só de assistir e deixar um like já me ajuda muito. Essa aqui é a Avenida Costeira, ó, que vai margeando aqui o canal de Beagle. E olhem essas montanhas aí. Quando eu cheguei não estava assim com tanta neve, mas como nevou ontem o dia inteiro, elas ficaram assim, ó, branquinhas. Foi perfeita essa viagem, pessoal. O dia que eu cheguei deu certo de ir até o final da Ruta 3. Depois, no outro dia, o passeio de catamarã também, com um dia sensacional. Aí ontem, que foi o dia que eu não fiz nada, nevou o dia inteiro.
Quer dizer, fiz estripulia, né? Fiquei andando pra lá e pra cá na neve, depois entrava em lugar quente e aí ferrei minha garganta. E hoje, pra ir embora, também esse dia maravilhoso aí. Aqui a gasolina é muito barata. Pra vocês terem uma ideia, a Infinia, que é a gasolina top aqui, tá custando 183 pesos. Nos outros lugares da Argentina tá 260. É que o peso agora não é uma referência, porque ele tá sempre mudando, né? Mas para vocês terem uma ideia em reais, a minha cotação aqui pelo Western Union, R$1 compra 80 pesos. Então é como se fosse R$2 e pouco o litro da gasolina aditivada. E aqui vamos chegar aí no portal, no famoso portal aqui de Ushuaia. Olá. Bien. ¿Hasta dónde? Voy hasta Rio Grande. Ah, hasta Río Grande. Rio Grande, después seguir viaje. Linda moto. Esta é muito Brasil. buena, está com 105.000 kilómetros. Esta no se tiene más, porque é 800. Ah, 800. Ahora la BMW que se habla, ¿cómo se habla acá? BMW. BMW. Sí, ahora es 850. Ah, viene, 850. Sí, no tiene más 800. Ah, bien. Muy lindo. Buen viaje. Gracias, chao. Olha aí, Ushuaia, até quem sabe uma próxima. Muito bacana ter conhecido esse lugar aqui, gente. Vocês não têm ideia. Uma curiosidade aí, eu ficava me perguntando, mas por que Terra do Fogo, né? Se o lugar é tão frio. E aí uma pesquisa rápida que eu fiz, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. É porque os primeiros moradores aqui da região, que uns falam que é índio, aí outros dizem que não eram índios, enfim, mas as primeiras pessoas que habitaram aqui a região, elas faziam fogueira, inclusive nas canoas, e essas fogueiras não se apagavam nunca, né? Ficava sempre acesa aí. E aí o cara que veio explorar aqui, não lembro exatamente se é o Fernão de Magalhães, ele via essas canoas com fogo, sempre com fogo. E aí ele chamou aqui esse lugar de Terra do Fogo. Interessante, não? O canal aqui também é cultura. Olhem essa paisagem da neve aqui na beira da estrada. Nunca tinha visto assim um lugar desse jeito, assim, sabe? Com a neve assim do ladinho da estrada. Os lugares que eu passei tinha um pouquinho ou outro de neve assim, mas com bastante neve assim eu nunca tinha visto. Ah, não, é porque ele vai entrar aqui, ó. Mas olha como tá tudo branquinho esse estacionamento. Uau! Eu passei direto aqui por um lugar que eu acho que é o Museu da Moto, ó. É aqui mesmo, ó. Vamos ver aqui. Aí, pessoal, então cheguei aqui no Museu da Moto, ó. A estrada passa aqui atrás e aqui tem a entrada do museu. Encontrei aqui com um amigo venezuelano. Como se chama, meu amigo? Byron Paz, bienvenido, bienvenido aquí. Gracias. A una ciudad que no es de nosotros, pero aquí estamos y quiero mostrarle un poco, hablarle un poco de la historia del museo. Pasa adelante, bienvenido. Bueno, yo tengo poco tiempo aquí en Ushuaia, llegué en moto desde el estado Táchira y quiero compartir con todos ustedes la historia. Estoy aquí por unos meses porque ya les contaré un poco más resumido. Aquí les quiero mostrar esta moto que es la réplica elaborada por el propietario del museo, Damián Muriel. Es el propietario del museo, donde él les quiere mostrar que aquí Juan José de Grati
Fue el primer argentino que cruzó todo el continente americano, desde Alaska hasta Ushuaia, y eso lo realizó en 1960 a 1963. Él murió hace 2 años, aquí se radicó en Río Grande, aquí en Ushuaia. Otro de los personajes importantes en la historia del motociclista fue este japonés que ahí están viendo, Aso Kuyu. Él llegó de Japón en una moto como esta en 1960, 1964. Hizo el recorrido de los Estados Unidos hasta aquí a Ushuaia. Otra de las réplicas que ha creado el propietario de las motos, por todas partes, todos los países que yo llegue en moto, estoy dejando obras de arte, y ese es mi sueño, llegar pues mucho más otros continentes a atravesar. Sí, ¿y cómo se encontramos usted en Instagram? En Instagram, Rodando por el Mundo con Byron Paz. Mira, para ver. En Instagram, Facebook y YouTube. Esse aqui é o mirante do Passo Garibaldi. Vou parar aqui para ver, né? Olha o povo do adesivo. Ó, dá para ir até o lago. E seguimos. Ai, que frio! Na vinda eu tirei eu fiz um voo de drone aqui na beira desse lago, um pouco mais ali pra frente. Aqui ó, tá a 400 metros de altitude, acho que é a parte mais alta dessa viagem. Vamos embora. Esfriou tudo. Ó. Bonito esse lago, hein? O que vocês acharam aí do voo de drone? Quando eu voltar, ficar na beira da estrada esse lago. Gendarmeria. Tem uma ponte aqui, ó, de asfalto, e tem uma outra que é a antiga, a ponte colgante. Vamos até lá para ver. La Ponte Colgante. Isso aqui a ponte quebrou. Estrutura de aço. Olha, pra esse aço ter arrebentado todo, o negócio aqui deve ter sido feio, hein? Ó, os cabos de aço gigantesco. Ó, vou falar pra vocês, viu? Esses postos aqui na Argentina, o YPF ou IPF, como eles falam aqui, é de dar inveja, viu? Aí eu sentei aqui, comi umas empanadas, dei uma pesquisada aqui na internet, rever meu roteiro. Aí em vez de parar aqui em Rio Grande, eu vou tocar para San Sebastián, que é bem na fronteira. Bora lá então, mais 85 quilômetros até San Sebastián. Previsão de chegada 15 horas e 14 minutos. E essa aqui é a cidade de Rio Grande. Estou atravessando.
Pra chegar na estrada, na Ruta 3 novamente. Olha o hostel que eu fiquei aqui, ó, do Motorcycle Hostel. Recomendo também, muito legal esse lugar. Olha a visão da chegada aqui em San Sebastián. Aí só pra vocês verem, olha, não tem cidade aqui. E aqui na frente é o hotel, ó, esse ACA, que é do Automóvel Clube. Pessoal, 6,5 litros para rodar 85 km. A moto fez 13 km por litro nesse vento aqui. Acho que é. E é por aqui mesmo, né? Olá. ¿Hay habitación para uma persona? Não. Não? Não, tá complicado. É, agora eu me lasquei de vez. Só tem em Cerro Sombreiro, tá? 121 km. Dá pra chegar, são 3h30 da tarde. Tem que atravessar essa fronteira, essa aduana é a do Chile, mas a questão é que é dentro do Chile, né? E é tudo uma facada e eu não tenho dinheiro chileno. Ai, ai. Aqui. 5 minutos. 5 minutitos. Vamos lá, seguir para do Chile agora. Essa é um pouco mais distante, assim, geralmente é uma perto da outra, né? Aqui não. Aqui é um pouquinho mais longe, uns 10 km mais ou menos. 13 km depois, chego aqui na aduana do Chile. Essa aqui foi bem mais rápido, pessoal. Não tinha ninguém na fila, nem revista vai ter, pelo que eu entendi, que ela perguntou se eu não tenho nada para comer, não sei o que. Então eu tô chegando aqui em Cerro Sombreiro, 5h10 da tarde. Hoje eu saí de Ushuaia, 420 km rodados. Bom, então aqui eu vou procurar o hostel. Eu vi que tem uma placa aqui indicando aí um hostel, banheiro público. Hostal El Esfuerzo. Vou perguntar, cara. Hola. Hola. Aqui é hostel? Sí. Hay habitación? Sí.
Você aceita tarjeta? Sí, Sí. ¿Cuánto está para una persona? por una con desayuno, 17.000 pesos. Chilenos, ¿no? ¿Aceita pesos argentinos o no? Sí, igual ¿Cuánto sale? a 2 pesos 50. Tranquilo. Sí, está calentita. Y acá funciona internet Sí, también? funciona. El baño está acá. Hã? Acá hay baño, Sim, sim. acá hay ducha. Ah, tranquilo. Ya. Então, pessoal, aqui saiu por 17.000 pesos chilenos, que eu não faço a menor ideia de quanto seja. Quer dizer, eu olhei no câmbio do Google para saber mais ou menos, estava dando cento e poucos reais, 106. Mas eu vou ter que fazer eu vou olhar no cartão quanto que cobrou. Bom, pessoal, então esse foi o hostel que eu achei. Ele se chama Hostal El Esfuerzo, aqui em Cerro Sombreiro. Então encontrei esse hostel aqui, ele saiu por 120 reais, eu olhei agora na cotação do cartão, né? Como eu falei no vídeo aí, eu entrei no Chile sem fazer câmbio de dinheiro. E daí, passando no cartão, saiu essa cotação. Não é um preço caro por ser aqui no Chile, um quartinho bem aconchegante. E olha esse pôr do sol, que sensacional! Aqui da janela do quarto que eu estou. Então agora eu vou descansar. Para amanhã a ideia é sair daqui cedo, passar o Estreito de Magalhães, né? Então tenho que pegar a balsa para chegar em Puerto Natales, no Chile, para depois continuar a viagem. Vou passar lá por El Calafate, conhecer aquelas geleiras que tem, né, do Perito Moreno, que é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!